Essa pergunta foi enviada por um jovem ou por uma pessoa, um amigo nosso lá na página do Juventude Unida, através do S, e eles perguntaram o seguinte: na opinião de vocês, quais seriam os motivos dos muitos escândalos no segmento da música gospel, principalmente entre cantores, e muitos desses famosos? Quem quer começar respondendo aí? Assustou a pergunta? Não? Vamos lá. Preto? Vai. Pastor Fernando? Eu posso começar, mas eu quero fazer uma pergunta primeiro. Amém. Tá gravando isso? Tá gravando. Então agora eu vou mudar minha resposta. Tá gravando, mas vai ser editado. Ele fica te dando nomes aqui. Vai ser editado, isso aí. Editado, vai ser editado. Repete, por favor. Na opinião de vocês, quais seriam os motivos dos muitos escândalos no segmento da música gospel, principalmente envolvendo cantores e muitos desses famosos? Olha, na minha opinião, falando de motivos, muita coisa que todos nós aqui já ouvimos, que é um problema, eu acho, e é muito polêmico, é a questão, às vezes, do cachê. Né? A gente está falando de cantor, e cantores, problemas com cantores e tal. Isso é um motivo, o problema de cachê. Ou seja, pode cobrar, não pode cobrar, deve cobrar, não deve cobrar. E aí eu acho que isso traz para a gente muita dúvida, porque muita gente não sabe lidar com isso. E não só cantores, mas também músico que toca também instrumento, também tem essa questão de cachê, de valor de cachê. E é bem da verdade que a gente tem escutado muitos escândalos por causa disso. Eu acho que tem que ter um bom senso, quando a gente fala sobre cachês. Durante muitos anos que eu toquei, eu comecei a tocar assim, vamos dizer assim, em palco, né? Eu comecei com 15 anos. Na verdade foi através do amigo, iria estar aqui hoje, mas não pôde, que é o Eli, e ele me convidou para fazer um lançamento do grupo Altos Louvores. O tecladista na época era o falecido Edivaldo Novaes. E, enfim, eu fui lá e conheci, me levou para fazer o teste lá e graças a Deus deu tudo certo. Então foi a primeira vez, não sei se existe esse lugar ainda, mas foi no Imperator, acho que era em Meia, né? Uma casa de show lá, voltou agora, né? Então, eu vi muita coisa em relação a show, bastidores, cachê, pessoal brigando, gente que depois de louvar e adorar, o produtor chegava lá nos bastidores atrás e dizendo para o cantor: olha, infelizmente o que eu tratei contigo não posso te pagar. E aí alguém que queria tomar as dores do cantor e queria bater no produtor. Tem briga sim, tem discussões sim, por causa de dinheiro, por causa de cachê. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, cada um, né, dessas pessoas que tem isso, né, de tocar, de cantar, enfim, a gente deveria refletir e pensar todas essas coisas, e nada dessas coisas contribuem, né, para o reino de Deus. Só piora, né, é ruim, é chato a gente lidar com isso, mas isso é uma realidade no nosso meio. E é difícil a gente lidar, mas não podemos parar, nós temos que fazer a nossa parte, cada um tem que fazer a sua parte e saber para que aquilo que foi chamado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Isso. Além disso. Boa noite a todos. Eu vejo muito como a perda da essência que verdadeiramente Deus chamou você para aquele determinado ministério. E quando você para de pensar naquilo que Deus lhe chamou e você deixa de exercer aquilo que Deus chamou, você passa a priorizar o dinheiro, você passa a priorizar a fama, você passa a priorizar o status de estar na mídia e ser mostrado.
É o que nós temos visto muito acontecer nos dias atuais e cada vez mais. Hoje muitos querem ter a fama, querem ser vistos, querem ter milhões de visualizações, porque se o seu canal no YouTube for bem visto, você é bem pago por isso. Então a essência que Deus verdadeiramente chamou, alguns desde a infância, outros de um determinado momento pós-conversão, se entregar para Cristo, é deixado de lado e o sucesso, a fama, consequentemente o dinheiro, passa a ser prioridade. E aí nós temos visto tantos problemas acontecerem no meio do evangelho. Mas não deixa subir a cabeça, não. Eu acredito também, assim como o Fernando e a minha amiga falaram, que a perda da essência, ela te conduz para um outro caminho. Por exemplo, uma época eu parei de tocar no meio evangélico, porque quando você começa a tocar, e aí você vai com o coração de adorador. Quero adorar, eu quero pregar o evangelho. E lá dentro você descobre que talvez o meio seja pior do que o de fora. Assim, pode ser franco, pastor? Não boa? Então, eu já toquei com cantores que eu perdi o meu cachê todo, porque ele apostou comigo que em 10 minutos ele fazia a igreja chorar. E aí, ele é capaz porque ele apostou comigo com uma caixa de cerveja. E aí no final da história, em 10 minutos, ele fez a igreja chorar. E aí no final, na hora de receber, eu falei, dá um dinheiro, né? Eu trabalhei, não, você perdeu a aposta comigo. Bota aí, 24 aí, cerveja. Bom, aí onde eu quero chegar? Eu quero chegar na história seguinte, que as pessoas sempre olham para o músico, ou o músico, na verdade, eles se olham como não participantes disso aqui, da sua maioria. Porque, por exemplo, ele está diante da mesma plateia, entre aspas, desculpa a palavra plateia, na plenária, com um pastor, ele fala para as mesmas pessoas, ele tem talvez o mesmo tempo de música que o pastor tem ali em pregação, mas ele não se vê parte disso, porque assim, para ele tanto faz se ele subir aqui em pecado ou não, mas se o pastor errar, ele certamente vai ser acusado. Então assim, eu acho que a perda da essência, ela te leva a andar por caminhos que você perde o temor a Deus. Então assim, com isso vem muitos escândalos assim, como ela falou assim, se você é famoso, certamente alguém vai abafar aquilo porque você é a galinha dos ovos de ouro de alguém. E aí você é importante, você rende frutos para alguém. Então essa pessoa, para não te perder, ela abafa o caso, como diz no meio circular, e você continua. Mas eu acho que para mim, na minha opinião, a maioria dos escândalos que acontecem é por essa perda do temor a Deus e perda do temor do que ela falou, de você perder a direção. Você se perde no meio do caminho muito fácil, que é um meio conflitante, porque você vê pessoas que você admirava e aí daqui a pouco aquela pessoa te trai, aí você está no meio e você fala, nossa, essa pessoa é um monte de Deus, aí daqui a pouco o cara está fumando cigarro do teu lado, você não se importa com isso não, eu não, quem vai para o inferno você. Então assim, isso é muito, é real, isso é real, não é uma ilusão. E talvez eu vou arriscar dizer que isso aconteça hoje ainda. Isso tem levado, como nós falamos aqui, muitas pessoas a escandalizarem, a tornarem motivo de escândalo. A Bíblia fala que ai daquele que se torna um motivo de escândalo. Melhor que fora pegar uma pedra de moinho e ser lançado ao mar. Então nós sabemos que é o que o Márcio falou ali, o pastor Fernando falou, isso é uma realidade. Mas eu creio também, você também deve crer assim, nós precisamos crer que Deus tem separado no meio desses pessoas que realmente ainda não perderam a essência. Bem, alguém tem mais que falar sobre? Só mais uma coisa aí. A partir dos anos 90, eu estava lá e eu posso dizer, começou a grande indústria gospel no Brasil. Mas você não tem ideia do que se cria em torno disso tudo.
As pessoas são moldadas a se tornarem o que eles querem. Imagina você, nossa querida irmã aqui, estou aqui aguardando para ouvir, deve ser um talento maravilhoso. Eles vão pegar essa irmã aqui e vão transformar ela no que eles querem. Eu me lembro de um cantor, amigo nosso, não vou nem dizer o nome dele, que o transformaram de uma forma que ele falou: meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer. Na capa do CD dele, talvez vocês se lembrem, transformaram ele num zorro, cara. Botaram ele numa roupa preta, o cara nunca se vestiu daquela forma, meteram um violão na mão dele, vermelho e preto, e falaram: cara, se você não sair nessa foto desse jeito, nós vamos romper o seu contrato. Então se tornou uma indústria, irmãos. E sabe o que acontece mais? Né? Quanto menos fora você está de toda dessa situação, você começa a ser colocado de lado e tratado de forma diferente, sabe? E uma coisa que me deixa muito chateado nisso tudo aí, queridos, é que existe algo hoje, você sabe disso, né? Que as pessoas fazem. Os cantores, eles não desenrolam mais para fechar uma agenda. Eles são contratados por uma outra indústria chamada agenciadores de eventos. O cara senta numa mesa e assina um contrato que diz o seguinte: olha, você vai ter que vender 100 shows teus, os quais eu vou te pagar adiantado, e depois disso nós vamos dizer para onde você vai. E o cara não tem que saber, depois que já recebeu, quanto é que vai ser negociado aquele valor. E aí às vezes as pessoas falam: caramba, fulano de tal cobrou tanto. Mas as pessoas não têm ideia que essa indústria, e tem crescido tanto, de uma forma monstruosa, sabe? Tem dominado dessa forma. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. Porque sabe o que está acontecendo? Esses cantores que estão nessa situação de VIP, acima de todos, os caras começam a não se entender, não se compreender. Outro dia eu estava de frente de uma cantora muito conhecida, que também não vou falar o nome. Irmãos, ela estava parecendo um boneco. Ela estava parecendo um zumbi, cara. Só eu falei: cara, você está assim? Não, eu estou com 300 viagens, eu cheguei agora de manhã, eu vou sair à noite, eu vou viajar amanhã. Quem sou eu? É isso. Sabe? Cara, você sabe demais. As pessoas estão sendo transformadas por essa indústria. Né? E aí você chega às vezes perto de um irmão, ou ele chega de viagem, as pessoas vão para cima dele, já: gosta de mim não, fica longe, eu não estou aguentando mais. Os caras são presos em contratos que duram anos. E eles têm que cumprir aqueles contratos. E aí no final de tudo, a essência vazou, cara. Sabe? Aí você está ouvindo sempre aquela mesmice, se torna uma mesmice, irmãos. E sinceramente, eu te falo de coração aqui, até para ouvir rádio a gente fica agora assim, porque você já sabe que o discurso é repetitivo e o mesmo discurso. Sabe? Isso preocupa, irmãos. A coisa está assim. Aí o que acontece? Assina um contrato com uma pessoa que nem foi na escola dominical. Eu perguntei: que é a escola dominical? Não sei lá, não interessa. Vamos lá, solta o som aí. Não é assim. Não é assim. Tem que haver envolvimento e as pessoas não estão se envolvendo mais. Porque ele tem um talento, manda ver. E grito para cá, grito para lá. Não é isso, queridos. Há uma essência, porque quando a coisa desce e você começa a buscar a questão do Espírito Santo, irmãos, né? A Bíblia fala: não extingais o Espírito. E as pessoas estão fazendo isso. Infelizmente. Né? É isso aí. Vamos lá. Essa aí está bem respondida, ok? O porquê dos muitos escândalos, os motivos dos escândalos. Foi falado aqui sobre cachê, foi falado aqui sobre a perda do temor, foi falado aqui sobre a perda da essência, foi falado aqui sobre a indústria, gospel, que começou aí nos anos 90, e nós temos visto que isso tem crescido cada vez mais. Agora levando mais para o lado dos músicos, talvez aí os pastores que são músicos poderiam responder. Uma pessoa nos fez a seguinte pergunta: eu posso usar música secular para aperfeiçoar a minha técnica? E aí? Vamos lá.
Paz, Senhor. Boa noite. Se pode usar música secular para aperfeiçoar. Então vamos lá. Eu vou falar no meu caso. Eu ouvia muito rap secular para estar aprimorando técnica de levada, ouvir produção, enfim. Mas aí o que aconteceu? Que eu realmente parei. O Espírito Santo disse, não escute mais isso como referência e tal, para você poder, sei lá, aplicar isso ao que você faz, ao ministério. E até porque não estava edificando, né? Porque como a gente canta rap, a gente ouvia muita coisa secular, tipo, e aí às vezes fala algumas coisas que não são bacanas, isso não está edificando, o Espírito Santo falou. Não sou eu que vou realmente citar e vou te dar o que você realmente necessita. Então, realmente quando eu parei de ouvir, porque eu não escuto mais, né? Foi até uma coisa difícil. Eu era muito viciado em ouvir, eu ficava louco, eu ficava desesperado. Era algo que me deixava assim, maluco. Minha esposa até, ela estava falando, você está louco com esse negócio aí que você está ouvindo? Eu falava, não, eu preciso ouvir porque, nossa, eu preciso ficar louco, eu preciso, né? Mas, graças a Deus, realmente isso não entendeu que não havia essa necessidade. Não faz mais parte. Alguém tem uma opinião contrária? Eu vou fazer um comentário. Queridos, essa questão de ouvir música até para influência, a gente precisa separar, concordo com o que o meu querido Para de Pecar. Gostei do nome. Para de Pecar tem que ser dito o tempo todo, irmãos. A gente precisa entender que é uma diferença crucial entre a música sacra, aquilo que a gente faz na igreja, e a música que a gente pode chamar de profana. Quem dá o dom da música é Deus. E esse dom seria para Ele mesmo, assim como nós nascemos para a glória dele. Quando a gente não usa para Deus, a gente não usa para mais nada. A música secular é para jogar fora. É lixo. Pô, mas o cara toca bem. O músico, ele sente a necessidade de aprimorar. Eu estou falando na questão de execução de instrumento. É importante você se aprimorar. As grandes orquestras não tocam música gospel, tocam música que a gente chama de secular. Então a execução do instrumento é uma coisa. No caso do cantor, muda tudo. Muda radicalmente. E a questão da música é a questão comportamental. No caso da música cantada, né, é mais sério ainda, porque a música invoca um comportamento. A música sacra deveria invocar um comportamento de santidade, de adoração. Enquanto que a música secular, ela não tem esse horizonte. Você pode descambar para qualquer lado. Isso se mistura. A igreja, ela foi sendo secularizada. A gente não consegue mais separar. Eu queria só pegar um gancho, assim, não queria acrescentar nada, porque foi dito tudo aqui como resposta da primeira, mas tem a contrapartida. Por que existe esse ambiente que desvirtua o cantor gospel? Porque existe quem o adore. A culpa disso também é nossa, irmãos. Você paga para assistir um cantor gospel? Eu não pago. Eu não vou enfrentar fila. Eu prefiro, vou ser sincero, hoje eu ouvi uma canção aqui, para não dar nome aos bois nem às vacas, mas eu ouvi uma canção aqui que eu não ouvia há muito tempo, eu fiquei muito feliz, porque eu deixei de ouvir aquela canção, porque aquele cantor me fez algumas coisas que me chatearam muito. Mas hoje eu ouvi num ambiente de adoração, por alguém que não estava aqui para buscar o aplauso de vocês, mas veio para adorar. Então, é toda a diferença. Então, hoje eu pego uma canção de alguém que eu jamais chamaria para vir aqui e louvo a canção porque eu consigo adorar a Deus nesse ambiente. Então, essa ideia da gente usar de influência, isso é perigoso. É perigoso. Ele já disse que é extremamente perigoso. Música é comportamental. Isso entra dentro da gente. É uma coisa assim bem mística, né? Ela entra, faz você chorar, cara.
Tu acha que é só injeção que faz você? Alguém chora com injeção? Eu choro. Eu fui no médico essa semana, tinha um carocinho, coisa de velho, né? DV, doença da velhice. Aí a moça, a Derma, foi tirar e falou assim, olha só, normalmente eu tiro sem anestesia. Eu já comecei a... Quando ela botou a pizza, ela já vi que você vai ter que tomar anestesia. Aí ela veio com anestesia, aí eu, não dá para ser sem dor. A música faz você chorar sem dor. Então isso é muito sério. A igreja se secularizou, nós parece que a gente sente essa necessidade da atração. Eu louvo a Deus pela gente estar numa vigília, uma hora dela, ninguém está dormindo, só uma irmãzinha ali que abriu a boca, comecei normal. Faz parte. Mas a gente não veio aqui para ver nenhuma atração. Você pode dizer amém por isso? Amém. O ambiente é igreja, é adoração. A gente tem o privilégio de ter pessoas assim, bem legais, que têm experiência para contar. Isso nos edifica muito. Isso é maravilhoso. Mas ninguém veio aqui para ver pastor Jaco, pastor Fernando. Glória a Deus que eles estão aqui. Isso vai abrilhantar a nossa madrugada. Mas vamos aprender a separar isso. Nós estamos nos tornando idólatras. Se você já foi católico, sabe do que eu estou falando. A gente está adorando a criatura. A gente vai para um show para ver o cantor e a gente chora. Aí encontra esses camaradas que falam assim, 10 minutos eu faço ele chorar. Quer ver? Por que o povo erra? Porque falta o... O músico tem que ser pastoreado. O músico tem que sentar na escola dominical, irmão. O músico tem que ter uma relação com o seu pastor. Eu não quero fazer merchandising não, mas tem uma revista, eu não sei se você esgotou a revista antiga Nova Vida, que tinha uma crônica que eu fiz colocando pastores versus levitas. Por que há essa... A gente sabe que é meio guerra, pastores não, aqui é meio guerra. O pastor fala A, o levita entende B, e vice-versa. A igreja que tem um pastor músico tem que dar glória a Deus o tempo todo, irmão. Porque às vezes tem pastor que me dá um fio sustenol, aí vai ele cantando. Então, tem que dar glória a Deus. Por quê? Porque a gente tem uma parte que se chama experiência. O meu relacionamento com a música foi muito mais secular do que na igreja. Essa questão do cachê que vai afastando o propósito, já foi dito aqui, isso tira toda a alegria. Eu como pastor, uma vez eu fiz uma experiência aqui, vou contar bem rapidinho para não atrapalhar o rumo. Os cultos de quarta-feira, o culto meio de semana, o culto mais difícil, as pessoas têm dificuldade de chegar. Eu falei assim, quer ver encher a igreja? Aí chamei um grupo de teatro famosíssimo. Cara, não cabia mais gente aqui dentro. Aí quando chegou no domingo, eu baixei o sarrafo na igreja. Tudo idólatra. Tudo idólatra. A gente tem essa necessidade de tocar no outro. Aí tira foto comigo, vamos fazer um selfie. Eu quero muito ter uma foto ao lado do Carlos Heitor. Mas isso é porque eu amo como irmão. Porque ele é uma pessoa importante para a minha vida. Não é porque o estilo, ou porque... Isso tem que sair da gente. Tire isso de você. Peça a libertação. A igreja tem que ser liberta. A igreja precisa se libertar disso. Se você ainda paga para assistir um cantor evangélico, eu acho que você deve assisti-lo quando ele for numa igreja. A gente está aí promovendo os congressos, aí tem um amigo que está me ajudando a ver já a festa na lona e fez alguns contatos. E um grupo disse que queria 15 mil se fosse na igreja e 22 mil se tivesse bilheteria. Aí eu primeiro pensei, eu estou procurando um sócio, estou chamando uma atração. Aí tudo bem. Eu falei, vamos negociar, né? Não sei, vai ter bilheteria, de repente a gente consegue pagar 15 mil. Não é mais só os 15 mil, tem os 15, tem a passagem de avião, tem o almoço, tem o translado, toalhinha branca, virgem, tem água mineral com gás São Lourenço, ou Caxambu. Aí eu pensei assim, e os 15 mil é para quê? Para comprar papel higiênico. Só pode ser, irmão. Só pode ser. Você está alimentando essa indústria. Não faça isso. Não
faça. Falou de rádio gospel, rádio evangélico. Isso já devia ter acabado há muito tempo. Eu acho que a música evangélica devia ser tocada em qualquer rádio. Então eu não consigo ouvir mais rádio evangélica. Eu vou lá no YouTube, eu salvo, boto no pendrive, quando eu ouço rádio, eu ouço notícia. Eu não consigo mais, eu sei que é hipocrisia. Então, nós temos culpa. Desculpa, nós temos culpa. Olha o que o seu irmão fala, você tem culpa nisso aí. Bota a culpa em alguém, é tão gostoso quando a gente pode. Então, ficou claro aqui que em relação a buscar músicas seculares para aperfeiçoar a técnica, é necessário que a pessoa tenha cuidado com isso. Pastor Fernando, pode falar isso, depois Pastor Fernando. Pode falar. Desculpa. Eu queria acrescentar sobre música, né? E eu realmente senti te falar, você que está aí, sentado, bonitão e bonitona, é o seguinte, nos conheço, Deus te conhece. Eu não sei o que você ouve, certo? Deus sabe. Então, eu vou te contar uma experiência que foi comigo, que há muitos anos atrás, eu escutava uma música de um grupo chamado Facção Central, ok? Eu ouvi uma música com o tema chamado Enterro de um Santo. Então, assim, eu não vou nem mencionar o refrão, porque é muito peso. E aí, o que acontece? Quando eu escutava essa música, era justamente nos momentos em que eu estava com muita raiva, muito ódio, né? Até, sei lá, de repente minha mãe vinha, me dava uma bronca, era muito novo. E aí eu, beleza, escutava um monte e tal, ia pro quarto, fechava a porta, ligava o som, ficava lá ouvindo. E isso ia gerando um ódio mortal em mim. Não que eu ia fazer algo violento, entende? Só que a música, a música secular, ela gera isso para as pessoas. Pode parecer que não. De repente, sei lá, você ouve falar, não dá nada, tranquilo ouvir isso aqui. Poxa, tranquilo. Isso é muito grave, porque a música ela causa um efeito. Isso entra no nosso coração de uma maneira muito, muito forte, entendeu? E foi por isso que justamente eu resolvi, eu falei, eu parei de ouvir música secular e vou começar a ouvir músicas cristãs que realmente edificam a alma. Essas músicas, elas seculares edificam ódio, separação, briga, intriga. É simples. É só parar para ouvir, é muito simples. E aí faça a diferença, entenda, coloque na balança o que é bom, coloque na balança o que é ruim. Seja edificado por aquilo que é bom, seja edificado por Deus através das músicas, amém? Amém. Pastor Pedro. Bom, eu vou responder aqui para música, né? Isso. Eu vou falar sobre técnica. Isso. Eu vou falar do que eu vivi. Então, desde assim, meus pais me colocaram para estudar piano aos 6 anos de idade, fazendo erudito, a gente tem que tocar. Peças, por exemplo, quando você vai tocar coisas de Johann Sebastian Bach, você vai tocar coisas de Beethoven, você vai tocar para técnica, né? Os pianistas aí conhecem, por exemplo, o Carl Czerny. Tem outro exercício também chamado Hanon, né? Que são 60 pequenos estudos. Então não são evangélicos. Não são evangélicos, não foram feitos por gente que gospel evangélica, mas a gente tem que tocar para poder manter a técnica. Quando você vai para a faculdade, lá a gente não tem a matéria música gospel. Não tem exercício, vamos fazer exercício no piano cristão. Não tem. Esses são alguns livros que se usam para a gente poder estudar e manter a técnica. Enquanto a ouvir música, né, para tocar também, concordo com tudo que o pastor Jarbas falou. Para quem canta é um pouquinho diferente também, porque aí tem que ter a questão da letra, né, só tomar cuidado com a letra, né, do que ouve. Agora, eu, por exemplo, como eu vim de um país, lá no Uruguai, eu me lembro daí da criança, a gente não chegava muito música brasileira. Então, quando eu cheguei aqui com os meus pais aqui, a gente ouvia essa coisa do ritmo, né, do samba, tudo, era uma novidade para a gente. A gente não conhecia nada. Então, o tempo foi passando e eu comecei a ouvir, né, uma bossa nova,
ainda se falava samba canção, né, e tantas outras coisas. Então eu comecei a ouvir aquilo. Obviamente eu conheci alguns outros trabalhos, como de Tom Jobim, né, daqui do Brasil, né, de vocês e tantos outros. Mas eu sempre tive esse cuidado com a letra. O que eles estavam cantando? Bom, se aí no meio da bossa nova, aí pintava um negócio que alguém chamou um espírito maligno, uma coisa assim, eu já deixava pra lá, gente, já não sei que não, acho que eu ouvi uma outra, né? Aí eu vi aquela Garota de Ipanema, ficou bacana e tal, porque para mim, como músico, era interessante aprender o caminho da harmonia. Como que Tom Jobim pensava para compor, qual era o caminho da harmonia, qual era aquela progressão, por que ele fez aquela progressão. A mesma coisa, por exemplo, um cantor e compositor como Ivan Lins, que tem uma harmonia super rebuscada, né? Eu não ligo para a letra, não sei cantar nenhuma dele toda. Se cantar um pedacinho, já sei qual é. Mas assim, não me interessava a letra, mas eu me interessava a melodia, né? E o caminho da harmonia, e entender por que ele chegou ali e como ele chegou ali. Aí a gente precisa estudar harmonia funcional, a gente precisa estudar improvisação, que são coisas que não é só cristão, tem um livro cristão que ensina, não existe isso. Então, rapidinho só contando isso, porque queria dividir aqui com vocês também, já o pessoal da minha igreja já sabe, né? Em 2016, finalzinho de 2016 para 2017, eu tive no meu coração, depois de 20 anos aproximadamente, já estava um sonho na gaveta, né? E aí alguém chegou para mim e falou assim: pô, Fernando, vem para cá, um amigo comum nosso, vem para cá, vamos estudar e tal, passou o solfejo, aquela aula que a gente fez. E aí eu falei assim, cara, tem anos que eu não faço isso, então vem pra cá. Enfim, aí eu fui lá, fiz a aula de solfejo, passei em 2017, aí faz a prova, faz isso, faz aquilo, e eu queria estudar na Unirio. Queria fazer, há 20 anos atrás, quando não existia esse negócio de Enem, né, que deve ter sido alguém do capeta, alguma coisa assim, a gente fazia a prova no Unirio e acabou, você entrou, né? Aí entrou esse tal de Enem aí, cara, aí eu falei assim, meu Deus, eu não lembro de nada. Ele nem sabia, né? Ele nem sabia. Há 20 anos, eu falei, cara, química, física, biologia, esse negócio, eu falei assim, meu Deus, vou fazer. Cara, e aí eu fui fazer, graças a Deus eu tive essa semana que passou aí, me dei bem nas matérias, número nem tanto. Tudo que é matemática deu, né, baixinho, mas deu para passar. A redação foi boa, até a GAEC, que é da Unirio, graças a Deus a prática eu tirei 10, a teoria e a percepção, né, que você toca um piano, uma melodia, você tem que escrever o que a gravação tocou. Eu tirei 9,40, então agora somou essas duas, segunda-feira eu vou ter resultado, ou seja, algo que já estava assim, arquivado, eu vou realizar, eu já creio que já entrei para a Unirio em nome de Jesus, e assim, eu sei que lá não vou encontrar assim, vamos estudar gospel, música, não sei o que, não tem, eu sei exercício, eu sei que isso é tudo de lá, mas eu estou a fim de encarar isso, eu vou lá para ser luz também, e sei que Deus vai me abençoar. Então continue praticando, estude sim, pesquise sim, apenas selecione o que você ouve, porque isso faz diferença, mas não deixe de praticar. Eu digo para os meus alunos que é o seguinte, praticar, tocar piano, guitarra, aqui baixista, sabe? Cara, você tem que fazer todo dia, senão você não consegue depois executar. Começa a esbarrar nas teclas, as coisas não saem, as ideias fogem, você não consegue fazer. Músico tem que estudar todo dia. Por isso que às vezes a gente, como o pastor Jabá falou, há um problema entre pastor e músico, às vezes a gente não se entende, mas o teu pastor também não vê que você é interessado em estudar. Às vezes você chega lá na igreja, você chega para tocar na hora, mas não chega antes para passar um som, para estudar, o pastor percebe se você está estudando ou não, depois você... mas o pastor podia pagar uma aula para mim, né, Márcio? O pastor podia me abençoar, mas o pastor me abençoou. Mas o pastor não vê você fazendo o teu melhor, cara. Então também a gente tem que fazer a nossa parte, estude todo dia, né, em nome de Jesus, porque Deus vai abrir a porta para você. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Foi falado, né, pelo Ed em relação a ouvir, né?
Via de regra, nós ouvimos muitas pessoas falando assim: ah, o músico que é cristão, ele não pode tocar no meio secular, né? Isso é uma coisa que nós sempre ouvimos: ah, músico cristão não pode tocar no meio secular. Mas, como foi falado pelo Ed, e o cristão, o jovem cristão, ele pode ouvir música secular? Então, assim, nós caímos nessa questão também da hipocrisia. Você julga o músico porque ele toca a música secular, mas você não julga a si mesmo porque você ouve música secular. Então, se contamina, né, vamos dizer assim, entre aspas, o músico, você está sendo contaminado por aquilo que você está ouvindo. Então, nós precisamos fazer mesmo uma peneira, tanto aquele que toca, quanto aquele que ouve, né? Se você vai ouvir, será que vale a pena você ouvir? Como foi falado pelo Ed, será que não é melhor você colocar lá no seu pendrive, né, músicas que vão trazer você a uma edificação, leva você a ser edificado, ou músicas que vão levar você a entrar numa deprê e daqui a pouco você está pensando em dar cabo da sua vida e já viu, né? Complicado.